E aqui vamos nós, de novo agora, de acordo com hotepes afrocêntricos e muitos acadêmicos loucos e aqueles na mídia, bem, os britânicos originais, bem, eles eram da África subsaariana, assim como Aquiles era da África subsaariana, Cleópatra era da África subsaariana, Aníbal era da África subsaariana, o imperador romano Septímio Severo era da África subsaariana. A rainha Charlotte era da África subsaariana, Mozart era da África subsaariana, Beethoven era da África subsaariana, e a lista continua ad infinitum. Mas, para não serem superados, agora com as mesmas artimanhas de sequestro histórico, está sendo dito sem um pingo de ironia que o Japão do século VIII era governado por um shogun da África subsaariana. E não, eu não estou brincando. Um escritor, William Spivey, da plataforma de mídia de extrema esquerda, chegou novamente às mesmas conclusões afrocêntricas, como temos visto há algum tempo, que os africanos estão sendo branqueados do registro histórico em seu novo artigo, Onde estão todos os negros no Shogun? Nele, ele expressa descontentamento com a ausência de atores negros na nova série de televisão de grande sucesso da FX, que dramatiza a intriga política da casta samurai e seus senhores feudais no Japão durante o ano de 1600. Sim, isso mesmo. 1600 ou 424 anos atrás. Mas por que eu não estou surpreso? Não é como se esta fosse a primeira vez que vimos a apropriação cultural em massa por atores tão radicalmente ideológicos na mídia antes, certo? Certo? Pessoal, estou vendendo alguns dos meus designs favoritos antigos e novos de camisetas. O link para encontrá-los está na descrição e gostaria de agradecer antecipadamente, pois realmente ajuda o canal. Pois há anos conteúdos como este têm sido colocados em um buraco negro algorítmico, além de serem desmonetizados. Então, obrigado novamente, tenho certeza de que você encontrará algo que gostará. A série atual é, ela mesma, um remake da minissérie Shogun de 1980, e ambas são baseadas no best-seller de 15 milhões de cópias, com o mesmo nome, escrito por James Clavell e impresso em 1975. E sim, eu li o livro. No entanto, como o livro e a minissérie original, eles não apresentam personagens negros e, portanto, atores negros em sua mais nova encarnação estão ausentes, e isso levou o escritor do Medium, Spivey, um teórico da raça crítica, a deplorar a precisão histórica e representação na produção. Spivey argumenta que realmente havia pessoas negras no Japão durante os anos 1600, chegando a afirmar que, cito, um dos primeiros shoguns da vida real, Saka no Ue no Tamarumaru, era negro, embora negado por outros, fim de citação. Agora eu realmente preciso colocar esse revisionismo HOTP em perspectiva. O que Spivey está literalmente tentando dizer é que um shogun japonês do século VIII, que significa comandante militar supremo, era um africano negro, mesmo que sua linhagem seja bem conhecida e esteja clara nos registros históricos japoneses encomendados imperialmente, que a árvore genealógica do clã Saka no Ue mostra que Tama Muromaru é um descendente da 14ª geração do imperador Ling, da dinastia Han chinesa. Mas, claro, nada disso importa, pois ele então continua a escrever, claro, sem uma fonte, que citação, ele é frequentemente considerado descendente dos Ainu, os indígenas de pele mais escura do norte do Japão, que foram submetidos à assimilação forçada e colonização, fim de citação. Agora, sobre esses termos, primeiro, isso foi no século VIII, e esses tipos de termos que são tão na moda pelos fanáticos ideológicos do século XXI poderiam muito bem ser chamados, como foram ao longo de toda a história humana, de guerra e conquista. Agora, neste ponto,
Para total transparência, devo dizer para aqueles de vocês que são novos no meu canal que acredito que provavelmente serão zero, já que o YouTube fez o seu melhor para estrangulá-lo até a morte, que eu moro e já morei no Japão por algum tempo, mesmo estando atualmente em Londres. Mas, deixando isso de lado, voltando, é bastante conhecido que o povo Ainu existia antes dos testes de DNA. Eles foram descritos como proto-caucasoides, pois o povo Ainu se assemelha a pessoas caucasianas. Eles têm pele branca, cabelos ondulados, cabeças redondas e alguns até têm olhos cinza ou azuis. No entanto, seus tipos sanguíneos, assim como sua morfologia dental e impressões digitais, são mais semelhantes aos do povo mongol do que aos do povo caucasiano, e isso é possivelmente através de muitos milênios de miscigenação, mas eles claramente não são africanos. Agora, tendo dispensado a afirmação de que os Ainu eram africanos negros, bem, Spivey também afirma que, cito, há um provérbio japonês que diz que para um samurai ser corajoso, ele deve ter um pouco de sangue negro. E se esse for o caso, o grande sucesso de FX Shogun tem muitos espadachins assustados, fim de citação. Mas eu deveria retrucar, e quero deixar isso claro, que esse provérbio provavelmente é completamente inventado. Ninguém no Japão parece ter ouvido falar dele nem nunca foi usado. Na verdade, deixarei uma longa explicação sobre sua origem europeia do século XIX e como ela foi popularizada por um estudioso afrocentrista do século XX para apoiar suas teorias sobre a suposta negritude dos japoneses e como sua africanidade deveria ser celebrada. De qualquer forma, não há fonte japonesa para este provérbio que Spivey joga fora. De fato, estou surpreso. Eu notaria, no entanto, que há evidências fragmentadas de um homem chamado Yasuke, com possíveis origens africanas, que parece ter vivido no Japão por cerca de 3 anos, de 1579 a 1582, e serviu como pajem para o daimyo Oda Nobunaga. Ele provavelmente foi trazido para o país como servo por missionários jesuítas. No entanto, não se sabe se ele era um escravo ou um homem livre. No entanto, voltando à ideia de que o Japão, no século VIII e no século XVI, era uma nação insular, cheia de shoguns e samurais da África subsaariana, é um exagero até mesmo para os revisionistas históricos Hotep. O Japão estava, de 1603 até 1868, sob uma política de isolacionismo estrito. As relações e o comércio entre o Japão e outros países eram severamente limitados, e quase todos os estrangeiros eram proibidos de entrar no país, enquanto os japoneses comuns eram proibidos de sair do país. Isso foi até, no entanto, 1853, quando o comodoro americano Matthew Perry forçou o país a se abrir para o mundo exterior através de uma demonstração e exibição de seus modernos navios navais e seu poder e proeza militar. Mas talvez Perry, dado o registro de pessoas como Spivey e os revisionistas HOTEP, seja em algum momento reimaginado como um africano subsaariano. Nada me surpreenderia neste ponto. De qualquer forma, neste primeiro quarto do século XXI, muitos dos japoneses ainda são bastante avessos à ideia de estrangeiros em seu país. Não que eu diria que eles são racistas per se, mas tanto que muitos estrangeiros que vivem lá encontram o que é chamado de bolha gaijin. O que é isso? Quando uso o transporte público, na maior parte do tempo eu tenho assentos livres à minha direita e à minha esquerda, pois poucos japoneses querem se sentar ao lado de um gaijin em 2024. E assim eu consigo aproveitar minha própria bolha de gaijin? Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, por favor, verifique se ainda está inscrito neste canal, pois o YouTube está censurando-o ao máximo, além de desinscrever pessoas por dezenas de milhares, sem o seu conhecimento ou consentimento. Além disso, se você quiser ajudar a apoiar este canal, as maneiras de fazer isso estão na descrição. Confira também alguns dos fabulosos produtos mostrados no início do vídeo, seria muito apreciado.
Então é isso. Obrigado novamente e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau por agora.